Eu tô na Band, você também está. Começamos hoje mais um Pipoca da Cidadania do Trabalho Decente. E o nosso convidado de hoje é um homem que tem toda a energia. Ele é economista, uma vasta experiência na vida social. Nós estamos falando de Luiz Gavazza, presidente da Bahia Gás. Em nome da família Band, em nome do Sindicato dos Músicos, seja muito bem-vindo aqui na Pipoca da Cidadania do Trabalho Decente. Muito obrigado, Sidney Zapata, que lidera diversos projetos importantes para a comunicação da Bahia. Eu fico muito contente e alegre com esse convite que vocês me fazem para estar aqui nesse podcast Pipoca da Cidadania e do Trabalho Decente, protagonizado, conduzido pela Band, que é um grupo de comunicação afirmado e consolidado na Bahia, e o Sindimúsicos, que, como eu disse a você aqui na preparação, já conheço de muito tempo. Remonta aos meus tempos lá atrás, 35 anos atrás, da época de sindicalista junto com os trabalhadores. Vocês são uma referência de sindicato dentro da Bahia. Muito obrigado. Na verdade, antes de entrar na pergunta, que estava ligada com a pergunta, também tem essa coisa do agradecimento pelo serviço prestado que a Bahia Gás faz para todas essas entidades culturais que, se não fosse a Bahia Gás, não teriam condição de estar existindo. A gente sabe que tem vários projetos na cidade ou fora da cidade que a gente acompanha, que são projetos que não teriam um apelo de mídia, e mesmo assim eles conseguem serem executados, porque a Bahia Gás tem um olhar, na verdade, social, e acaba alcançando esses projetos. Perfeito. Esse é o agradecimento nosso. Perfeito, muito obrigado. De fato, a gente vem fazendo um trabalho muito bom, mas o que é que eu quero ressaltar aqui ao início da nossa conversa? É o governo do estado da Bahia, com a sua sensibilidade, sim, que patrocina inevitavelmente, permanentemente, de forma vigorosa, as manifestações populares, culturais, e especialmente aquelas que podem, com o apoio do governo, ser propiciadas para o conjunto da população. Então, no carnaval, são as instituições carnavalescas que saem, vou assim usar uma expressão genérica, sem cordas, não é? Que propicia o público poder se aproximar, desfrutar, não é? na pipoca, aquela atração de forma presente, sem necessariamente ter que contribuir com mais um ingresso ali. Esse é o papel do Estado, fomentar a cultura, fomentar a divulgação permanente, não é? E o culto às manifestações populares. E o Estado da Bahia faz isso com uma sensibilidade muito grande, foi assim com o governo Wagner, foi assim com o governo Rui, mas é muito presente isso no estilo do nosso governador Jerônimo Rodrigues, um homem negro que se assume de origem indígena, sim, sim, que veio do interior, deu grandes contribuições no estado da Bahia e no governo brasileiro, quando iniciou a sua carreira lá no início na primeira década do nosso século XXI, e a Bahia Gás, que é controlada pelo governo do estado, desenvolve essa política por conta exatamente dessa inspiração do governo e, claro, a nossa sensibilidade também. Eu acho que é muito importante, porque nós, quando fazemos patrocínios a movimentos, sim, culturais, como é o caso do processo do carnaval, certo, mas quando fazemos também a ciência, a tecnologia, a defesa do meio ambiente, o desenvolvimento, não é, da ciência, nós estamos fazendo uma devolução à sociedade do acolhimento que ela tem ao nosso serviço. Nós somos uma empresa de distribuição de gás natural canalizado, a gente depende muito, não é, da população, que são diretamente os nossos clientes no segmento residencial, mas também o segmento comercial, o segmento industrial, sim, o segmento automotivo. E os números falam por si, porque vamos nos concentrar na temática da cultura. Os números falam por si, Sidney. Quando em 2007 o governador Wagner assumiu o governo e nomeou o meu antecessor, Davidson Magalhães, para a presidência, grande figura,
da presidência da Bahia Gás, nós tínhamos exatos 1.306 clientes. E hoje, nós finalizamos o ano de 25, esse terceiro ano do governo Jerônimo Rodrigues, nós finalizamos o ano com 100.092 clientes. Então é um crescimento fantástico. A gente está falando aqui desses apoios, isso está muito interligado com a questão do desenvolvimento econômico. No caso da Bahia Gás, ele vem junto com responsabilidade social, porque ele acompanha, ele é direcionado para blocos afros, como a gente já falou, de projetos estratégicos, né, que são de artistas emergentes. Ele também alcança grandes artistas, ele consegue ir de um lado ao outro. A gente, no bate-papo que a gente teve aqui com o pessoal da Superintendência de Estudos Econômicos, a gente fez essa discussão do seguinte, da responsabilidade social nos investimentos, senão vira concentração de renda que gera desigualdade social. Você, como economista, quando vai fazer essa coisa do patrocínio, você se debruça com esse olhar também? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Primeiro é fazer com que o máximo, não é, dentro da legalidade, dentro do desempenho econômico da nossa companhia, o máximo que nós pudermos, eu penso que nós precisamos dedicar a esse retorno para a população, porque nós estaremos divulgando a nossa marca, porque nós estaremos chegando presentes à vida cotidiana das pessoas, e a gente vai divulgar a nossa marca, inclusive para quem não conhece o gás natural, vai saber que tem essa opção também. Mas ao mesmo tempo e ao lado disso, é a devolução, como falei aqui no início, de um atendimento, de um acolhimento que é feito ao nosso serviço. Então é bem importante a gente ter esse olhar macro e esse olhar também econômico. Eu falo coisas bem assim significativas que ao longo da vida a gente foi enfrentando. A discussão interna sobre o volume de patrocínios, ela sempre existiu. Eu me lembro que há uns anos atrás, provavelmente aí 16, 17, a gente teve uns questionamentos desses na diretoria e eu disse, vamos aguardar o fim do carnaval para vocês verem. Aí quando chegamos no fim do carnaval, e eu já falo da principal atração nossa, do qual nós somos patrocinador master, que é o trio Armandinho e Irmãos Macedo, Eternos Dodô e Osmar. Exato. E quando terminou lá a reunião e tal, nós viemos com um book da empresa de mídia que faz o monitoramento disso nas festas populares, e mostramos que se nós fôssemos investir em publicidade, que é a divulgação da nossa marca, a exposição que nós tivemos, se nós fôssemos pagar, e faz seu levantamento com o que cada órgão de imprensa que divulgou nossa marca pela mídia espontânea pratica, nós teríamos gasto, a conta era assim, bem grande, era aproximadamente 100 vezes o investimento que a gente fazia na época de publicidade. Então, ao longo do tempo, a gente foi demonstrando que é importante isso para os céticos, para os que adquirir o know-how também, né? Adquirimos também o know-how. Então, o Armandinho, Dodô e Osmar, que é uma instituição muito importante, muito poderosa. Você falou uma coisa, deixou de ser banda, já é uma instituição do carnaval, os caras já. Exatamente. E uma coisa importante, eu costumo sempre falar, nós temos em qualquer manifestação popular no mundo hoje, qualquer manifestação popular, qualquer manifestação com muita gente na rua, tem um trio elétrico. E a gente, sei lá, eu penso que a gente ainda divulga muito pouco que o trio elétrico nasceu na Bahia. Eu também Foram acho o velho isso. Osmar e o velho Dodô, que começaram com a Fobica, que fomentaram e criaram essa instituição trio elétrico, que faz esse ano 76 anos. 76 anos de história, não é? Uma instituição mundial hoje. E esses meninos, Armandinho, André, Betinho e Haroldo, fazem o movimento de perpetuar essa cultura. Isso é muito importante, muito significativo. Um povo que não consolida seus valores nas manifestações culturais é um povo sem história, sem memória. Sem memória. Nós temos história e memória, e esses meninos têm história e memória. Mas aproveito, Sidney, bem rapidinho, para falar uma coisa que
chata que muito nos abateu, mas que é muito importante falar. Lamentavelmente, esse carnaval a gente não vai ter o Haroldo Macedo como timoneiro desse barco, dessa turma, porque ele está passando por um problema de saúde sério, uma doença neurológica degenerativa, mas é um grande amigo que a vida profissional e cultural me deu e deu a todos nós baianos. Sim. Mas a gente está ajudando muito aqui. Existe um movimento, não é, que busca arrecadar fundos. A gente já descobriu, a família descobriu formas de tratamento. Ele já deve estar embarcando no final de fevereiro para um tratamento na Índia, e a gente está torcendo aqui para que esse processo seja enfrentado com a sua tenacidade de sempre, com a sua determinação. E haverá no dia 9, fazer aqui a propaganda. Temos que fazer. E depois a gente vai pedir também para a turma fazer uma cobertura disso. Eu vou pedir aqui já de antemão para fazer uma cobertura disso. Dia 9 de fevereiro, eles farão na Casa Rosa um show, um ensaio aberto do Carnaval dos Irmãos Macedo em apoio a Haroldo. É para arrecadar fundos. Certo. E a Bahia Gás vai patrocinar também esse evento, porque ele é bem importante. Não é? A gente tem que ser amigo, solidário, parceiro, na alegria, na demonstração, mas também nos momentos de tensão e de necessidade de apoio pessoal, como é esse aí. Mas também, Sidney, patrocinamos, você já falou aqui, os blocos afro. As grandes instituições de afoxés e blocos afro da Bahia são patrocinadas pela Bahia Gás no pré-carnaval, o Ileaê. Vou falar pelo tempo de história, então, para não melindrar ninguém. Certo. Dos Filhos de Gandhi, que é o mais antigo, o Ileaê e o Olodum, que é o mais novo deles, e o Cortejo Afro, que é também uma instituição que tem ganho o coração e as mentes dos baianos. Patrocinamos blocos de mulheres, blocos temáticos. Uma parte do Ouro Negro, vocês estão que não estiveram no Ouro Negro, uma coisa como suplentes, vocês estão ajudando também, né? Tanto no pré-carnaval, nas festas de verão, quanto também no carnaval. Agora temos desenvolvido uma parceria, porque é bem importante falar isso aqui para o nosso público. O governo da Bahia, ele monta uma curadoria do carnaval, eu chamo assim, desde sempre, e o governador Jerônimo lidera essa curadoria. Em várias reuniões ele participa. Mas o cara tem uma energia da É um homem de uma energia incrível e de uma sensibilidade para essas questões. Reuniões importantes, ele vem dar uma atenção especial, todo mundo faz isso e destaca isso. Ontem, no lançamento das ações de carnaval pelo governo do estado, a gente ficou Quincas Berro d'Água foi. Lá no Largo Quincas Berro d'Água, com a presença do público e os depoimentos, né, de barraqueiras, da Leide, da líder dos barraqueiros, dos catadores, não é? E também dos próprios músicos, né? Lá falou o Cláudio do Malê, que teve aqui com a gente. Teve aqui. Que legal. E o Cláudio falou, nosso. Rapaz, entusiasmado não só dos apoios, ele sendo um dos grandes representantes do Ouro Negro, mas do apoio, inclusive, aos projetos sociais do Malê, que o governo do estado também desenvolve. Então, é uma curadoria. Além do Circuito das Águas. Exatamente. Também tem o Circuito das Águas. Exatamente. Então, são uma série de ações que o governo desenvolve, e essa curadoria é montada exatamente com todos os órgãos que participam do carnaval, mas detalhe super importante, não apenas os que patrocinam, que já é muito importante e é a forma de garantir a folia para todo mundo, de democratizar a folia, mas também aqueles que dão segurança, que dão energia, que dão tranquilidade à população para poder brincar. Então, ontem nós vimos o depoimento lá do secretário de Segurança Pública. Claro que eu não vou cansar a todos aqui falando de cada um dos secretários, mas o secretário de Segurança Pública lá falou: nós teremos mais de 37 mil policiais, homens e mulheres, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do segmento de perícia técnica. É significativo. Em Salvador, que vão ser mais de 22 mil, mas também em todo o interior do estado da Bahia, para garantir o carnaval em mais de 200 cidades da Bahia. Cento e poucas cidades para fazer carnaval. Menos de 200, um pouquinho, tem razão.
Então, são assim, muitas ações. A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, a Secretaria da Justiça, parceira nossa, a Secretaria de Promoção da Igualdade, a Secretaria do Turismo, e dentre todos esses órgãos, Sufotur, a Bahia Gás, a Sufotur, o Gustavo Steretano está fazendo um belo trabalho aí, dando continuidade à ação da Sufotur, e essa curadoria é um pouco que liderada pelo governador, e no cotidiano pelo secretário-chefe de gabinete, Maurício Edguenan, que tem feito um belo trabalho, e o secretário da Cultura, óbvio, que é a secretaria que aglutina a maior parte das ações. O Bruno Monteiro tem se destacado nessa tarefa, mas essa concertação de várias forças e várias ações. Só uma informaçãozinha, é porque existe uma coordenação, até do próprio Conselho Municipal do Carnaval. Ele tem o coordenador executivo, que é do Conselho, um coordenador que vem da Prefeitura e um coordenador do Governo do Estado. Esse ano, o coordenador escolhido foi o Bruno Monteiro. Ah, legal. Muito bom isso. Não tinha essa informação ainda no detalhe. Obrigado. Isso está dentro da lei orgânica do CONCAR. Não, do município de Salvador. Município? Como a gente sabe, os carnavais são realizados pelos municípios, quer dizer, quem paga a conta é o governo. Na verdade é isso. São carnavais municipais, mas a estrutura, tudo isso, e inclusive a força no patrocínio das instituições, vem fortemente do governo do Estado. Acho importante, inclusive, aproveitando esse detalhamento que estamos fazendo aqui com a sua informação, são mais de 90 milhões de reais que o governo investe nesse processo. Só na segurança pública, mas tem a saúde, a secretária Roberta fazendo um belo trabalho. Enfim, cada uma das secretarias cumpre o seu papel na folia, né, dando apoio à população, impedindo a agressão e a exploração das crianças, dos menores, das mulheres. Comentávamos há pouco a importância, não é, que o governo do Estado tem dando sequência ao que o governo Lula já trouxe para a responsabilidade do Brasil e dos brasileiros, e particularmente dos homens, que é a campanha de combate ao feminicídio. Isso é muito sério. Muito bem conduzida pelo governador Jerônimo e pela secretária Neuza Cadori. Eu fiquei entusiasmado, Sidney, porque a gente patrocina o Campeonato Baiano, tanto através da federação quanto através das transmissões da TVE, e a gente tem visto uma coisa assim, a intimidade dos locutores, dos jogadores, dos donos, dos técnicos e dos dirigentes de times que têm propagado essa campanha, mostrando que a responsabilidade é de todos, de toda a sociedade, mas é também e principalmente dos homens. É isso que eu ia dizer, a responsabilidade pelo fim do feminicídio é dos homens. Na verdade, não basta não ser agressor, a gente tem que combater os agressores. Exatamente. O papel é o nosso papel. Exatamente, combater, denunciar quando a gente vê e fazer o trabalho do convencimento, não é? Porque a gente tem aquele momento, em qualquer instituição em que estejamos, seja no Baba, seja na escola, seja no comércio, na hora que vai no mercado ou na feira livre, na feira de São Joaquim, no Ceazinha do Rio Vermelho, fazer suas compras, a gente encontra amigos e amigas, e aos nossos amigos homens a gente tem que se dirigir com firmeza, não é? Não falar como brincadeira uma coisa dessa. Não é cabível que num país do porte do Brasil, em pleno século XXI, a gente tem esses índices ainda tão altos. Então, são temáticas sociais da maior importância que são tocadas no Carnaval. Mas nós comentávamos muito... A gente vai chegar nessa parte, trabalho decente. Então, daqui a pouco, porque aliás... Você me deu uma aula mais cedo, não só a mim, como a Ed e todo mundo que estava assistindo, sobre o trabalho decente. Gente... O cara sabe mais do que a gente, que está debruçado no dia a dia. Antes da gente se debruçar, ele já tinha criado esse ambiente todo que a gente herdou. Então, quem conhece trabalho decente são figuras como Luiz Gavazza. Vamos falar de trabalho decente, então, presidente. Vamos sim. E ao falar, a gente exaltar aqui a iniciativa da Band e do Sindimúsicos. Essa pipoca da cidadania e do trabalho decente realmente é um projeto que me encantou. Eu já estava aqui
a minha assessoria, o Cristiano, a Márcia, sempre falando, pô, precisa, e a gente, por causa de agenda, foi remarcando, mas eu fico muito alegre de poder chegar aqui também hoje e conhecer o projeto, como você e Edmilson nos apresentaram ali antes. Aliás, manda um abraço aqui para o Edmilson Vaz, né? Homenagem a desse time maravilhoso da Band. Mas então, essa temática do trabalho decente, ontem o secretário Augusto Vasconcelos falava isso de público, o governo do Estado já faz há muito tempo, desde 2007, que o governo desenvolve a temática do trabalho decente, que é uma política social difundida e consolidada a partir da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Ela foi trazida para a Bahia já no início dos anos 2007, no início dos anos 2000, e ela tem sido empreendida com firmeza desde já. Nos 3 anos do governo Jerônimo, esse processo se aprimorou para que a gente possa ver coisas maravilhosas como um espaço, um galpão para que os garis, os catadores, os cordeiros, né, possam ter um momento de descanso, um momento para tomar seu banho, né, um momento para relaxar, para continuar no seu trabalho. Essas figuras que a gente chama das figuras que são invisibilizadas, invisíveis, não são vistos por todo mundo, mas que o carnaval não acontece se essas pessoas não tomam todo o cuidado. Te dar só uma informação, como que aconteceu. No ano passado, nós fizemos uma audiência pública com vários vereadores para falar da situação dos trabalhadores. O povo nunca conseguiu compreender o que é que o músico estava fazendo nisso aqui. Eu digo, gente, todo mundo conhece. Vou fazer essa pergunta. Você conhece o baterista de Bel? Sabe o nome? Não. Você conhece Bel? Sabe quem é Bel? Bel a gente conhece. O backing vocal de Carlinhos Brau, você sabe quem são os backs? Não. Cantam pra caramba também não. Mas todo mundo sabe quem é Carlinhos Brau. E por aí vai, eu poderia falar aqui uma constelação de artistas. Exatamente. O fato de estar no mesmo ambiente, não está no mesmo ambiente com as mesmas condições. Ninguém sabe quanto esses músicos estão ganhando, como foi que ele fez para chegar até ali, dali quem é que leva, vai receber quanto. Tem toda essa questão que não é discutida com os músicos. Os músicos vivem sob o maior índice de informalidade nas contratações, são os músicos. Mesmo tendo um arcabouço, uma legislação trabalhista até rígida, que não é cumprida. Exatamente. Então nós fizemos uma audiência pública, tal, aquela coisa toda. Uma parte, que foram os ambulantes, eles foram para o MTE, que na audiência foi o doutor Maurício Passos, que é o chefe de fiscalização, agendou e recebeu, que no final saiu aquela ação penal, que foi aquela coisa no Brasil inteiro, Salvador, em condições análogas à escravidão, que depois aí nasce esse pacto, né, do trabalho decente com os 3 entes federados, nasceu também dali. E uma outra turma foi para a CETRE, né, para poder ajustar. Nasce o projeto Trabalho Decente na Folia, que semana passada nós fizemos até um encontro, que é fruto também desse projeto, e um espaço que cabia mais ou menos 100 e poucas pessoas, nós botamos quase 600. Foi uma coisa bacana, nós conseguimos trazer 3 secretários de Estado, um superintendente. Foi uma coisa bacana. Perfeito. E a gente já está demarcando de forma, né, organizada, né, as pautas desses trabalhadores. A partir daí que vem essa coisa da pipoca da cidadania, que o ano passado nós vimos de maneira mais tímida. Esse ano a gente conseguiu a parceria da Band para ser a parceira desse projeto. Os podcasts nascem também dessa questão toda. Então, assim, a gente acaba herdando essa semente que vocês plantaram, né, com Newton Vasconcelos lá no início, depois diversos secretários passaram, Álvaro Gomes, Davidson Magalhães, deu uma dimensão bem forte a esse trabalho, e agora o secretário Augusto vem consolidando. Mas eu destaco muito, Sidney, que a sensibilidade do nosso governador Jerônimo fez com que a gente tivesse a temática do Carnaval do Cuidado. Né? O Carnaval do Cuidado com as pessoas. Verdade. Isso é governar pensando nas pessoas. E você descreveu muito bem aí. Então a gente vai dos músicos, que são
parceiros importantíssimos. Sem eles, os grandes artistas, as grandes artistas não se destacariam tanto. Então, você tem os músicos, mas você vai aos garis, catadores, cordeiros, ambulantes, as pessoas que cuidam das estruturas para montar os camarotes, os montadores, as pessoas que cuidam os holds que cuidam da estrutura das bandas. Então, há muita gente envolvida com a folia, sei lá, nós vamos ter publicidade, tem as pessoas que vão lá instalar as faixas, né, os letreiros e tal. É muita gente que faz com que a folia aconteça, que permite que a gente curta a folia bem, e essas pessoas, ninguém sabe quanto ganha, como é que elas estão, em que condições elas vão, às vezes, trabalhar. Cordeiro, que eu já vi saindo de um bloco que foi apresentado para ir segurar a corda no outro, às vezes trabalhar o dia inteiro ali para ganhar um trocado, e é um momento em que num estado que ainda temos muita desigualdade, num país que ainda temos muita desigualdade, é um momento em que as pessoas conseguem melhorar um pouquinho a sua renda, uma condição melhor de sobrevivência. Então, a sensibilidade para isso é bem importante. E o governo fez sempre. Então, esse pacto agora que o Ministério do Trabalho, digamos assim, comandou a partir dessas ações do Ministério Público, todas que você descreveu aí, esse pacto do Ministério do Trabalho, ontem o secretário Augusto repetia, ele é bem importante e ele permitiu trazer pessoas para o trabalho. A gente espera que a Prefeitura se incorpore e de fato cumpra isso, porque nós queremos uma folia, que é a maior festa de rua do mundo, é a maior festa popular do mundo, que ela seja também desenvolvida com cuidado para com as pessoas, que garantem a infraestrutura disso. Alguém comentava no nosso bate-papo, se você não tiver o catador, o gari no outro dia não dá condição de limpar a rua. Então, são pessoas que trabalham nessa... Os ambulantes, ontem nós vimos um depoimento maravilhoso da coordenadora das barraqueiras do Pelourinho. Sim. Enfim, é muita gente que precisa de cuidado, e o papel do governo do Estado e o papel de uma empresa pública como a Bahia Gás, que tem o governo do Estado, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, um grupo, uma multinacional japonesa que tem forte atuação no Brasil, nós temos a obrigação de devolver à sociedade, não é, o apoio nessas atividades concretas. Mas tudo que é bom acaba terminando logo. Que bate-papo rico. A você que chegou agora, que está pegando agora, nós estamos aqui com o Luiz Gavazza, presidente da Bahia Gás. Gente, o cara está dando uma aula aqui. Isso aqui é para ver, rever, ver de novo, para poder compreender não só o que ele está dizendo, e as nuances do que está sendo explicitado aqui. Meus amigos, que aula, viu? Obrigado. Eu vou pedir para você a questão das suas considerações finais. Estamos chegando já perto do Carnaval. Isso. E para a gente foi muito bom receber você aqui. Para nós é uma alegria sempre. A gente precisa, num momento como esse, também estar exaltando as ações que a gente desenvolve, de apoio à cultura e às festas populares na Bahia. Mas é bem importante, nesse espaço, a gente estar relembrando também êxitos que nós alcançamos com o nosso serviço. Nós hoje somos, Sidney, a segunda distribuidora do Brasil. Considerando distribuidora por distribuidora, São Paulo, que é o mercado de gás natural mais consolidado, e junto com o Rio de Janeiro, tem mais do que 150 anos de tradição do uso do gás natural. Sim. Enquanto que no Nordeste e nos outros estados a gente tem uma presença de cerca de 30 anos. A nossa companhia está entrando no seu fechando o 31º e entrando no 32º ano de existência apenas, mas a gente já alcançou aqui muitos êxitos. Somos hoje a segunda companhia distribuidora do Brasil. Sim. E a primeira dirigida pelo poder público. Temos sido uma referência em muitas coisas. Hoje nós movimentamos cerca de 6 milhões de metros cúbicos dia de gás natural, seja para os clientes contratados diretamente por nós. Eu falei como o número cresceu, né? Sim. Hoje 100.092 clientes, é o número do início de janeiro, já está se atualizando aí com novos clientes que vão sendo ligados. Nós temos um mercado livre, não é?
que é exatamente os consumidores que podem contratar diretamente o seu gás e pagam o uso da infraestrutura que nós construímos para tê-lo. A gente tem aqui os 3 maiores clientes livres do Brasil estão na Bahia. Isso prova que a nossa o arcabouço legal do Mercado Livre desenvolvido na Bahia, ainda sob a gestão do então secretário de Infraestrutura do Estado, Marcos Cavalcante, sim, mas trabalhando com a AGERBA, que também é ligada à Secretaria de Infraestrutura, e hoje o Marcos continua, para nossa alegria, presidente do nosso Conselho de Administração, fazendo um belo trabalho com o atual ministro, que foi o governador Rui Costa, lá no Planalto Central, lá em Brasília. E o Marcos continua dirigindo o nosso conselho. Nós temos hoje a Fafem, a Selen, a Fafem, que é a fábrica de fertilizantes, sim, hoje revitalizada, já voltando a movimentar, que é uma coisa bem importante. Nós temos a Selen, a refinaria, que também é um consumidor importante, e a Termobahia, que é a térmica que alimenta a refinaria de energia e também, quando produz a mais, vende energia no Mercado Livre. São os 3 maiores consumidores livres do Brasil e eles estão na Bahia. Isso prova que a gente consegue trabalhar tanto com os clientes que contratamos diretamente e que estão diretamente vinculados à nossa rede, quanto os clientes livres. É um exemplo que a gente tem dado aqui, programa de incentivo ao uso do gás natural, sim, nos veículos, nos comércios. Eu quero trazer assim 2 exemplos importantes aqui, sei que o tempo já se esgotou, mas para a gente concluir, nós precisamos... Conversa boa nunca se esgota, vamos? Perfeito. Então eu quero trazer o seguinte, a gente tem uma presença do gás natural significativa em todos os equipamentos sociais. Quando a gente olha os grandes shopping centers de Salvador, os shopping centers têm, sim, sua estrutura privada, tem comércios ali dentro, mas são uma instituição pública para o público. Todos eles têm gás natural. Nós temos um exemplo do shopping da Bahia, que tem uma mini termoelétrica que alimenta de energia o shopping a partir do gás natural. Não é? Nós temos equipamentos sociais como a Feira de São Joaquim, a Ceazinha do Rio Vermelho, que aqui já citei, que também tem gás natural. Abraço para o nosso amigo Gago da Feira. Isso, Gago. E todos os comerciantes da Feira de São Joaquim, equipamento histórico, não é? É importante para nós, assim como a Ceazinha do Rio Vermelho, que desenvolve grandes projetos. Nós temos também a presença nos hospitais públicos e privados. Ligamos recentemente o Aliança, mas eu queria trazer um grande exemplo, Sidney, que nos enche de orgulho. O primeiro hospital e o maior da América Latina, com um arranjo de consumo de energia baseado no gás natural, um pouquinho também da energia solar, é o novo Instituto Couto Maia, o ICOM, que é um equipamento fundamental lá em Cajazeiras, modernizado, sim, saiu ali do Monte Serra, que era um equipamento pequeno para lá, e foi um equipamento indispensável, referência para a Bahia e para o Nordeste no tratamento da Covid, no enfrentamento da Covid, não é? E ele é abastecido por gás natural centralmente. E a gente tem gás natural nas escolas, nas universidades, nos hotéis. A rede hoteleira tem que usar, sim, e usa fundamentalmente o gás natural, inclusive para os equipamentos de geradores que socorrem, não é? Nos momentos de pico de uso de energia e na falta de energia. Nós precisamos também difundir isso. E programas como o seu aqui, podcasts como esse, faz a gente falar do retorno à sociedade, das obrigações sociais nossas, mas também do nosso negócio. Não, com certeza. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. A nossa Pipoca da Cidadania vai ali e volta já. Um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço a todos e todas que nos ouvem.